Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, também, pastor Fábio, de estarmos aqui com vocês. Podem sentar. E para mim, mais do que alegria, mais do que prazer, é privilégio poder aqui conversar com vocês, trocar algumas ideias. Minha esposa estaria hoje comigo aqui, mas ela está lá visitando as netinhas no Texas, então só volta dia 23. E somos membros aqui da Igreja Batista do Cambuí, Campinas. E moramos em Atibaia e sempre fazemos esse trajeto. E para mim é um privilégio também falar deste tema, sobre a Bíblia. E vejo que o título é Bíblia, um GPS sempre atualizado. Normalmente, quando você usa um Waze, Google Maps, ou seja o que for, você depende de uma rede de internet, né? 3G, 4G, 5G, a internet local, para atualizar as informações à medida que você vai avançando. A palavra de Deus é um GPS, mas sempre atualizado. Vamos trocar algumas ideias hoje com vocês, e vamos tratar de alguns princípios, inclusive algumas práticas nossas de trabalho de bastidores, inclusive na área de tradução bíblica, que geralmente pouco se divulga isso, né? É um trabalho que a gente faz e tem algumas abordagens necessárias internamente para poder dar a você uma Bíblia traduzida ao nosso idioma, tá bom? Por isso, então, que fizemos isso, um GPS sempre atualizado, e nós vamos mostrar para você. Você talvez fale, mas a Bíblia fala que se alguém tirar a capa, ter também o vestido, sei lá, mas capa, o que é isso? Quem usa, né? Então, ficamos pensando, sim, é possível, nós descobrimos algumas abordagens, e aí eu vou tocar bem rapidamente, de mostrar para vocês como nós podemos extrair as situações bíblicas e transportar para hoje. Tudo vai ser muito rápido, porque nós temos pouco tempo, né? Mas, de qualquer maneira, no final, vai ter um código QR, você tira lá a foto, todo esse material que eu tenho aqui apresentado a você, vai estar lá nesse código QR, tá bom? Então, vamos começar. Para a gente é um privilégio também mostrar para vocês nossa rede social. Ali está o meu e-mail, no final tem o meu WhatsApp, e ali está também o nosso Instagram. Colocamos CEPAL, porque nós atuamos junto com a CEPAL, e vocês podem ver ali no cantinho da direita, Cristãos Sem Fronteiras, um quadradinho, né, com uma abertura, representaria o templo, e o objetivo que nós temos no nosso trabalho junto à CEPAL é colocar o cristão na rua para viver o Evangelho, para poder demonstrar as boas novas do Evangelho. Talvez poderia, um aluno meu, acho que não foi da sua época, foi lá do século passado, ele estava pintando no muro do templo da igreja a seguinte frase: na saída do templo, na saída do estacionamento, agora você está entrando no seu campo de ação, como cristão, né? Então, você, ao sair daqui, que é o nosso papel como cristão, como sal, luz, embaixadores do reino, enfim, existem muitas metáforas. Então, esse é o nosso ministério chamado Cristãos Sem Fronteiras em si, tá? Bom, nós vamos perguntar, em primeiro lugar, para que serve a Bíblia. Quem conhece aquela caixinha lá? Caixinha das promessas, a juventude, né? Não sei se o Rodrigo chegou a manusear, né? Muita gente conheceu a Bíblia e usava a Bíblia com a caixinha de promessa. A caixinha de promessa, para aqueles que não sabem o que era, uma caixinha no passado era de plástico, agora é de papelão, né? De papel. Você tem ali umas tirinhas com versículos bíblicos com as promessas de Deus. E muita gente acordava de manhã, antes de ir para o trabalho, puxava lá uma promessa e era a leitura bíblica da pessoa. O curioso é que a gente nunca descobriu que existia também uma caixa das responsabilidades, só das promessas, né? Mas eu diria para você, para que serve a Bíblia, seria para muita gente assim. Um outro ponto que nós temos fundamental para que serve a Bíblia é nós conversarmos com a própria Bíblia. O texto de 2 Timóteo 3, 16, 17, eu utilizei aqui a nova versão transformadora, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. E não dá para a gente discutir aqui a forma do texto original, esse texto foi escrito em grego originalmente, mas o texto mostra que toda a escritura que é tida como inspirada, ela é útil para quê? Primeiro, para ensinar aquilo que é verdadeiro.
ensinar o que é certo para a nossa vida. É interessante que você vê no mundo corriqueiro, nos meios de comunicação, as grandes discussões, grandes ideias, né? Cada um tem a sua verdade. Nós fomos construindo a nossa vida em cima de percepções daquilo que seja verdadeiro. Eu ia trazer aqui, mas o tempo não permitiria, né? Eu sou daltônico, então, daltônico para o verde, então algumas cores eu não enxergo direito, né? E é muito curioso porque meus 3 filhos moram fora do país. Quando eles eram ainda solteiros e estavam morando conosco, eu estava no estacionamento do prédio, chego para o Renato, mais novo, diz: Renato, sobe lá e pega uma blusa verde para mim que está assim, assim, assim. O Renato foi, subiu, o elevador desceu sem nada. Eu falei: Renato, você não achou? Pai, você não tem nenhuma blusa verde lá. Tá bom, filho. A gente estava com tempo, eu subi, peguei. Ele falou: pai, essa blusa é cinza. Eu falei: tá bom. Então, há um teste que o oftalmologista utiliza, chamado Color Test Vision, Ishihara Color Test Vision. Então, é um teste de Ishihara, cheio de bolinhas, né? E então vai mostrando a sua possibilidade de compreensão de cores, crômica, né? Então, há cores que eu não enxergo, não tem jeito, né? Eu não vou nem arriscar aqui dizer qual é a cor dessas poltronas, porque realmente é um problema sério. Então, há em mim uma constituição físico-genética que não me permite enxergar essas cores, que são associadas ou não ao verde. Eu sei, eu trabalhei em fotografia, fui fotógrafo, então você tem uma escala de cromia, ou escala crômica, entre o azul e o verde, porque o verde é composto de amarelo e azul. Há um ponto naquela escala que você faz a transição entre o verde e o azul. E para mim essa transição ela é confusa. Essa é a minha verdade, o que eu posso fazer? Então eu evito de dizer para as pessoas que cor é as coisas desde que dependa do verde em si, às vezes vermelho também. Essa é a minha verdade. Então eu tenho uma formação genética na minha constituição óptica, sim, percebe? Qual é a sua informação de verdade sobre as cores? Provavelmente normal, você enxerga. Como isso aqui é uma constituição física, tudo bem, é fácil explicar. Tá? E com relação à verdade, quando eu estou lidando, por exemplo, ou estou escrevendo um livro agora sobre o aborto, o que é certo, o que não é certo. Percebe? Gênero, o outro assunto mais complexo ainda. Outro dia eu estava em Campo Grande, Mato Grosso, conversando sobre gênero, mas eu não fui discutir gênero, fui discutir como a concepção cultural a respeito de gênero chegou ao que chegou hoje. Como foi a construção histórica de tornar a compreensão do assunto culturalmente dependente. Percebe? Então você tem uma série de situações, verdades científicas, enxergar cor verde ou azul ou amarela, isso é científico, isso eu consigo provar. Ou verdades comportamentais, talvez a psicologia, a psiquiatria poderia me ajudar, ou verdades relacionais e verdades de valores, perceberam? Então isso significa dizer que, obrigado, irmão, que na realidade o que acontece, nessas verdades de valores, de certo e errado, nós temos uma construção paralela à construção, por exemplo, da Bíblia. Nós chamamos de cosmovisão, ou visão de mundo da Bíblia. Percebe? Então, hoje, a grande discussão a respeito da cosmovisão, no final eu vou indicar um bom livro para vocês. Então, isso que a Bíblia faz, ela é a verdade de Deus e útil para ensinar aquilo que é verdadeiro. Por exemplo, o Brasil é um país muito bom para estudarmos casos de ética, né? O que é corrupção? Depende. Como depende? Pois é, mas quem que vai receber a vantagem, né? Nós temos isso. Isso é uma visão pragmática. Qual é a visão bíblica sobre corrupção, sobre verdade? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então a Bíblia é útil para nos ensinar a verdade a respeito de valores e princípios de vida. Mas a Bíblia também, ela nos faz perceber aquilo que não está em ordem. As traduções antigas
elas falam em repreender, mostrar aquilo que está errado. A própria Bíblia se chama como espelho para nós, mostra aquilo que precisa ser visto. Percebe? Então, e depois o texto diz que ela nos corrige quando erramos. A Bíblia, então, ela também corrige. E aqui tem um trabalho interessante que eu posso comparar a um diagnóstico médico. Eu vou no médico e ele me pergunta os sintomas e faz um diagnóstico, mostrando aquilo que não está correto na minha saúde. E depois do diagnóstico, ele dá a terapêutica. É isso que a Bíblia faz. Quando eu comparo a minha vida, os meus atos, minhas decisões, os meus valores éticos de certo e errado, e aí eu vou comparar com a Bíblia, a métrica da Bíblia. E aí a Bíblia vai mostrar para mim o que precisa ser corrigido e ajustado. Percebem? E depois o texto diz que Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então esse é o papel que a Bíblia tem, para mim e para você. É interessante notar que eu vim daquela época, e vejo aqui que tem irmãos que também já têm uma certa quilometragem rodada, em que o ensino da Bíblia, a escola bíblica, em geral, tinha muito mais alunos do que a frequência dos templos, dos cultos. Hoje inverteu o processo. Existe uma série de causas que estudamos para demonstrar isso, que não é nosso tema, então não vou tocar. Mas é importante que você saiba da necessidade de se estudar na Bíblia, de buscar respostas na Bíblia em relação ao nosso trabalho. E aí você diz assim, bom, é o seguinte, você está dizendo isso, mas é que você não está no mundo dos negócios, em que é necessário a gente viver. Eu trabalho no campo da bioética, eu tenho um médico amigo meu e diversos médicos por causa dessa área, ele disse para mim, olha, eu recebi um telefonema do chefe clínico do hospital e ele disse, olha, você não está fazendo muitas cirurgias. Ele disse, sim, é que meus pacientes não precisam. Ele falou, não, mas espera aí, você tem que cumprir metas. E aí? Mercantilização da medicina. Eu fui contador no passado. A grande pergunta era como ser contador brasileiro, ético e cristão ao mesmo tempo. Aí eu escrevi um livro que foi publicado. A segunda edição desse livro eu ia publicar agora, mas fui aconselhado a não publicar por conta da censura que estamos vivendo no país. Eu não queria ver a minha esposa me visitar na prisão, literalmente, porque é um livro que denuncia, já na primeira edição, dando um jeito no jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro. Quem quiser tem cópia em PDF, depois meu WhatsApp, é só você pedir, eu te mando, tá bom? Então é necessário que você saiba disso. Hoje eu estou numa fase de vida em que eu estou na área de divulgação, pesquisa, mobilização, mas já tenho uma trajetória de vida de viver no chão da segunda-feira. Percebe? Então é necessário que você compreenda o papel da Bíblia para a sua vida, seja ela qual for, profissional ou não. Nós separamos, e o tempo não vai permitir aqui, a vida particular da vida religiosa. Nós separamos a vida do domingo da vida da segunda a sábado. Estou trabalhando num livro agora, Rodrigo, um título em inglês, Os Outros 6 Dias. O que farei eu nos outros 6 dias? Escrevi um artigo na minha coluna no Jornal Batista com o título Teologia da Segunda-feira. O que nós falamos para vocês no domingo, o que servirá para a segunda-feira? Quem quiser uma cópia, é só pedir também, eu posso mandar para você. Então a Bíblia é um livro não só atualizado, mas é um livro diário, muito mais do que a devocional diária, mas um GPS para nos orientar em si. Só que a Bíblia, ela precisa ser interpretada. Isto é, eu preciso ler para interpretar. Percebe? Então, nesse ponto, eu gostaria de mostrar para vocês alguns desafios que temos. E aí vamos um pouquinho para a prática. Tá? Vamos entrar nos nossos bastidores. João 20, 19, o texto diz, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por meio dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então, quando nós traduzimos a Bíblia, porque a Bíblia, graças a Deus, né, Rodrigo, não foi escrita em português. Você fala, por quê? O nosso idioma é pobre demais, muito pobre, para poder expressar a verdade e a realidade de Deus.
Então, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, pequenos trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego, antigo, um grego que não se fala hoje. Há uma possível dedução de que o Evangelho de Mateus tenha sido originalmente escrito em aramaico, mas não se tem prova disso. De qualquer maneira, temos o texto grego de Mateus. Então, eu tenho que trabalhar na tradução fazendo a transposição de um idioma diferente. Grego, hebraico e aramaico são idiomas sintéticos, isto é, eles utilizam uma construção gramatical, uma dinâmica gramatical diferente das línguas mais modernas. Percebem? Como português, como alemão, não alemão nem tanto, mas português e outros idiomas que temos, francês e assim por diante. Geralmente o inglês é sintético, mas segue um rumo diferente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: uma palavra em grego ou em hebraico, para ser traduzida para o português, eu preciso de uma frase. E esse é o caso aqui. Vejam que eu destaquei para vocês portas trancadas. Alguém poderia ter aberto, fechado. Quando Jesus chegou lá, a porta, por algum acaso, estava trancada. No texto grego, eu até coloquei para vocês se divertirem um pouquinho, uma palavra grega, né? Para portas fechadas, kleio, ele está num tempo verbal perfeito. Você fala, mas perfeito no português não seria passado? No grego, não necessariamente. No grego é um estado que pode significar um passado, mas esse passado, ele aconteceu e continua naquele mesmo estado de ter acontecido. É diferente. Eu posso falar assim, dirigi meu carro. O que significa? Bom, eu dirigi, agora não estou dirigindo mais. O perfeito grego, que é um que chamamos perfeito constativo, ele pode dizer o seguinte: eu dirigi meu carro e continuo no estado de estar dirigindo. É claro que isso não representa hoje, né? Agora para mim, porque eu já saí do meu carro. Dirigi 75 quilômetros, estou aqui. Mas eu poderia usar no perfeito e não usar, por exemplo, o verbo no imperfeito. Eu estou dirigindo. Eu quero mostrar algo que está acontecendo, que teve um início e que ainda não chegou ao fim. Continua nesse mesmo estado. Complicado, não é? Vocês acham? O que vocês acham? Meio complicado, não é? Mas é profundo. O que isso quer dizer nesse texto? Quer dizer o seguinte, que quando Jesus entrou lá, as portas foram fechadas e continuavam fechadas, o mesmo estado que originalmente foram fechadas. Ficou mais fácil agora ou não? Em outras palavras, um milagre. Não é que alguém fechou a porta, abriu e fechou. Não. A porta foi fechada e continuava naquele estado quando Jesus chegou. Se eu quisesse dizer simplesmente as portas foram fechadas, usaria um outro tempo verbal no grego. Agora, como eu represento isso no português? Não tem como. É difícil. Percebe? Então, existem algumas situações de língua de um texto original para o nosso texto. Outro dia nós estávamos conversando num grupo de pastores e estavam discutindo um tema lá e todo mundo usando traduções bíblicas em português. Eu disse, gente, faz o seguinte, usem a Bíblia. Não, mas nós estamos usando a Bíblia. Sim, você está usando uma tradução da Bíblia. Vai no texto original, você vai descobrir a resposta para todas essas dúvidas que vocês estão tendo. Talvez você tenha uma pergunta agora. Vamos ver se eu acertei essa pergunta. Estou lendo a mente de vocês, hein? Não sou adivinho. Tá bom, mas eu só tenho acesso à Bíblia em português, talvez em inglês ou francês. O que eu faço? Então você pode trabalhar comprando bons comentários bíblicos, comentários que tragam a informação desde o texto original, não só comentem o texto, vai te ajudar bastante. Pode perguntar para o Rodrigo também, que a gente deu para ele, grego, hebraico. Aramaico nós não estudamos, são poucos textos em aramaico, e pode ajudar bastante. Talvez você possa fazer uma pergunta, será que o texto original diz exatamente isso? Aí você tem outra pergunta que você vai fazer, vamos ver se eu estou adivinhando. Tá, então, mas a Bíblia tem erros? Não. Você está lendo a tradução da Bíblia, para que você tenha condições de ter facilidade de ler. O trabalho de tradução é um trabalho que a gente faz da melhor maneira possível, do
máximo possível para transpor para você. Nem tudo a gente consegue transpor, mas está lá. Por isso é importante que você possa ouvir pessoas que já tenham trabalhado no idioma em si. Percebe? Você já imaginou você se converter? Não ter Bíblia nenhuma traduzida ao português? Você vai ter primeira aula depois de aceitar Jesus, aula de grego koiné, de hebraico. O que você acha? Seria difícil. Então a Bíblia, a tradução, ela ajuda, ela facilita. Em geral, em português, com exceção da NVI que está saindo agora, que tem uma série de dificuldades, já tentamos ajudar a comissão, mas ainda não conseguimos. Em geral, as traduções em português são boas. A NVT, NVI, tá? A NVI original de 2000 e pouco, a Nova Almeida atualizada. Tem traduções um pouquinho mais antigas, como a Revista Corrigida, foi traduzida para aquela época. Nós temos que traduzir especialmente para trazer para vocês uma atualização da compreensão nossa, mas não da Bíblia. Vou dar um exemplo simples. Concupiscência. Os mais jovens sabem o que é concupiscência? Não. Os mais corridos de estrada sabem o que é concupiscência? Estão dizendo assim. E agora, o que eu faço? Então, nós trabalhamos muitas vezes atualizando o nosso vocabulário, mas não a Bíblia. Percebe? Estou trabalhando agora numa revisão de Almeida, e é exatamente isso que estamos fazendo. É um trabalho muito gostoso, em que a gente mergulha ali para trabalhar. Eu só trouxe esse exemplo de concupiscência, que é o mais comum, mas existem outros exemplos, que nós precisamos trazer para você e compreender hoje o que está lá. Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso, um bastidor de tradução, para mostrar para vocês essa importância, tá bom? Bom, mas estudando a Bíblia, eu vou também aprender um outro exemplo, que é de contexto. Eu estou citando um texto aqui meio complicado, eu não sei nem qual a posição do pastor Fábio, nem a posição do pastor Rodrigo, né? Quem sabe eu vou provocá-los um pouquinho. Alguns falam o seguinte, Romanos 9, 22 e 23, é um texto que ensina a predestinação. Vamos ver. Que diremos, pois, eu estou usando aqui a Almeida Revista Atualizada. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. Longanimidade, gente. Os mais jovens, o que é longanimidade? Ele fez assim, ó. Longanimidade. Você já sabe. As traduções mais recentes já traduzem longanimidade por paciência. Ficou mais fácil? Ficou, né? Então, vamos lá. Por isso eu fiz questão de trazer uma tradução mais antiga. Suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, quem defende a predestinação diz, Deus preparou uns para a ira, portanto, são predestinados para a perdição, vão morrer e vão para o inferno de cabeça para baixo, e os vasos de misericórdia que chegarão no céu. Tá bom, esse texto aqui, qual é o mesmo? É Romanos quanto mesmo? 9. Que versículo? Quando você estuda o contexto, o que é o contexto? Contexto é com o texto, está junto com o texto. E aqui eu vou estudar o contexto interno da Bíblia, próximo do texto principal que eu estou utilizando. Dá para aprender o que é contexto? Então já estou mostrando para vocês um bastidor de interpretação da Bíblia. O que o contexto interno da Bíblia, porque tem o externo, não vai dar tempo da gente falar. E próximo, isto é, que está próximo ali, me ensina. Quando eu estudo o livro de Romanos, eu vou ver que o livro de Romanos, aqui é uma outra abordagem que já vou falar, que é a composição literária do texto. Uma coisa é você ler uma carta e outra coisa é você ler um livro técnico de engenharia ou mecatrônica, que o nosso querido lá estuda. Henrique, né? Estuda, são coisas diferentes. Então, quando eu vou estudar, fazer uma análise literária do texto, eu vou ver que Romanos é dividido em 5 grandes blocos. Blocos de mensagens de Paulo, em que ele inicia, discorre e conclui. Quando eu chego em Romanos 9, e eu convido você para fazer uma leitura direta de Romanos 9 até o capítulo 11, você vai ver que é um bloco só.
que Paulo está discutindo a soberania de Deus. Deus faz o que quer. Ele endurece o coração de Faraó, como não endurece, e aí vai. Ele tem vasos para ira, vasos de misericórdia, e vai. Depois ele fala da igreja, Romanos 10, do povo de Israel que rejeitou, dos dois povos fez um só, judeus e gentios, e igreja você não se vangloria porque Deus te aceitou, não, igreja dos gentios. E aí ele salta para o capítulo 11. Ao saltar para o capítulo 11, olha lá o que está acontecendo na tela. No capítulo 11, ele diz o seguinte, já encerrando a conversa dele, porque depois desse versículo 32, ele entra no versículo 33, 34 em diante, que ele vai fazer um cântico à soberania de Deus. Ele diz assim, porque Deus a todos inclui quantas pessoas? Todos. Exclui quantas pessoas? Ninguém. Deus a todos encerrou na desobediência, isto é, vasos de ira, a fim de usar de misericórdia, vasos de misericórdia para com todos. Eu brincava com meus alunos quando dava aula de teologia sistemática, esse texto está ensinando predestinação ou não? Em outras palavras, segundo essa interpretação, Romanos 9, 22, 23 não está ensinando predestinação, embora está lá. É que Paulo começa o discurso dele com o que a gente chama de hipérbole. Ele exagera uma expressão para depois puxar aqui e te ensinar o que ele queria ensinar. Estudo e contexto. Você faz um estudo da Bíblia assim? Gente, é uma delícia. Você estudar a Bíblia estudando o contexto. Há um outro estudo, é que o tempo também não vai permitir, então a gente resumiu, de textos paralelos. Você já fez um estudo, por exemplo, paralelo, das bem-aventuranças, Mateus 5, com o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Você já fez esse estudo para comparar? Se não fez, faça. Hoje é um bom momento, à tarde. E aí você começa a fazer um estudo paralelo e ver as verdades de Deus que se ampliam bem, tá? Vamos a mais uma e agora talvez vai pesar, tá bom, gente? A cultura histórica de hoje. Eu vou falar já da cultura histórica lá da época bíblica, mas agora eu vou falar da cultura histórica de hoje. Ao longo do tempo, nós fomos aprendendo sobre grande comissão. E nós falamos que a grande comissão está em Mateus 28, 19, não pode ser só 19, geralmente falamos, 18 a 20. Quando você vai estudar na Bíblia, você vai ver que tem 4 versões de grande comissão. E quando você estuda completando uma com a outra, você vê muito mais profundidade. E normalmente, quando lemos esse texto da grande comissão, nós focamos num verbo. Qual é esse verbo? Ide. No português, o ide está em que modo verbal? Imperativo. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês tinham que estar no mundo, gente, pregando. Aí eu vou ter que trabalhar um pouco mais com esse texto. Me aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, o ide, esquecemos muitas vezes do fazer discípulos. Na realidade, o que eu fiz? Eu desmontei esse texto, eu peguei numa bancada assim, Rodrigo, e desmontei os textos, né? E fui trabalhar com o texto. Então, nós vemos aí, por causa do nosso sistema de PowerPoint, eu resumi um pouco aí. Na realidade, nós não temos um verbo ide no imperativo. Ele está num modo grego, particípio, que é complicado explicar aqui, mas eu quero mostrar para vocês. E está num tempo verbal que não existe em português. Português tem presente, passado, futuro, imperfeito. Tá certo? No grego tem tudo isso, mas tem mais. Tem um verbo que o Rodrigo sabe bem, ele vai explicar para vocês depois, que é aoristo. E aí, então, ele vai, na realidade, mostrar uma situação como um todo. É só isso. Ele não tem ideia temporal. Difícil, né? Fala a verdade. Domingo vocês vieram aqui para essas coisas complicadas e gramática. Não, uma ideia é um ponto. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui. Tipo uma moeda. É um ponto gigante. Então, o id, na realidade, seria o todo da sua vida. Essa que é a ideia. Um ponto gigante desse jeito, né? Então, o que acontece? O texto está dizendo
E ele está num modo que pode ser médio ou passivo no grego. No português não tem médio. Passivo significa eu sou fração de ir. Na realidade, eu não vou. Alguém me empurrou para ir. Não sei se tem algum militar aqui, mas treinamento de paraquedista no Exército é bem interessante, porque, em geral, é assim, o sargentão sempre bravão, né? E ele pega o calouro mais medroso para fazer o primeiro salto, tá? E põe ali, de olhinho fechado, abre a janela do avião, a porta do avião e fala, olha! Ele empurra e vai. Essa é a ideia do id aqui, se for voz passiva. A maioria dos gramáticos entendem que a voz aqui é mais passiva do que média. Significa o seguinte, vai. Como eu traduzo isso no português, Rodrigo, por favor? Não tem. O verbo ir já é seu moto próprio. É você vai. Eu sou ido. Gente, é um erro difícil em português, que não tem. Tá? Então, o que eu traduzi foi, ao serem enviados, entre parênteses, a viver a vida. O que Jesus estava fazendo é o seguinte, conversou com os discípulos, ao conversar com os discípulos, disse, olha gente, nós acabamos nossa conversa, vocês vão embora agora, e eu estou enviando vocês. E ao irem, aí vem o verbo no imperativo. Então, o que nós temos no texto grego é o verbo principal da frase, é esse verbo que está também no auristo, que eu acabei de falar, complicado para você entender, só que esse é o imperativo. Significa o seguinte, deixa eu pegar de novo a moeda. Ao irem, o pedacinho de entrada, ingressivo, é o verbo ir. Fazer discípulos é o restante. Dá para pegar agora com essa moeda, o exemplo? Perceberam? Vamos terminar a conversa e vocês vão, eu vou mandar vocês, e vocês vão, ao irem, façam discípulos, o restante da vida. Então a gente fala auristo ingressivo, auristo constativo. Não precisa guardar isso não, só mostrando para vocês. Então significa mais ainda, meus irmãos, que eu tenho, depois de fazer discípulos, dois grandes papéis. Continuo com o verbo no particípio do grego, já vou falar. O verbo particípio no grego é um verbo tipo adjetival, é um adjetivo praticamente. O que diz lá em cima? Batizando. Batizando é ligando as pessoas à vivência da igreja. E embaixo, ensinando a fazer o quê? A decorar grego e hebraico? Não, ensinando. Todas as coisas. Até quando? Até quando ele voltar. Então, ao se converter uma pessoa, quando nós vamos viver a nossa vida no mundo, de segunda a segunda, nosso papel é fazer discípulos, e fazer discípulos é fazer pessoas cópias de mim, aí eu tenho de ter modelo de vida, então não é só ensinar, muita gente fala assim, estou discipulando. Tá, como é que você discipula? A gente tem encontro de estudo bíblico. Estudo bíblico é pedaço do que é, um pedaço, é mostrar vida. Jesus dizia, se alguém quiser vir após mim, cada dia me siga. Cada dia, é tempo integral. E aí, então, a vivência no mundo é exatamente esse papel. Tá? Então, aí o restante para explicar para vocês é exatamente esse modo de viver. E aí eu fiz uma união. Se é uma voz passiva, eu vou lembrar João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E agora? E o id nosso, como é que fica? Fica simples. Com o tempo, essa cultura que criamos, o id, se eu não tenho o dom de missionário, o missionário vai. E o que eu faço? Eu pago a conta e a minha consciência fica livre. Só que Jesus não disse isso. Paguem os missionários. Estou trabalhando num livro agora, vai sair talvez em 2026, Missões em Disrupção. De missionários profissionais a profissionais missionais. Significa que cada um de nós é chamado a viver o id em si, nesse sentido. Percebe? Então você não separa uma classe especial de pessoas que são sofredoras, não vão pagar conta e pronto. Agora é todo mundo, de segunda a segunda. Deu para você entender, gente, essa compreensão?
como a cultura foi nos levando a compreender um texto bíblico, e quando eu mergulho nesse texto bíblico, eu descubro novas verdades. Não verdades bíblicas, novas verdades em relação à nossa verdade e à nossa cultura em si. Vou avançar um pouquinho mais. Tá? A cultura de hoje. 1 Timóteo 3,2 e Tito 1,5-6, que temos as qualificações do bispo ou presbítero. No meio batista, a partir de Atos 20:28, seria também pastor. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, mas esposo de uma só mulher, bem como em cada cidade, constituídos presbíteros, conforme prescrevi, alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher. Que história é essa, marido de uma só mulher? Rodrigo é casado, né? Com uma só mulher, né? Oh, por favor. Cultura daquela época. Naquela época, na cultura romana, não havia poligamia, mas havia concubinato consentido. Muitos homens desses, o que se supõe, se convertiam e separar essa mulher, colocá-la no mundo, significaria torná-la uma prostituta. Paulo, o que ele faz? Isso aqui eu explico no meu livro sobre o jeitinho. Eu mostro um modelo ali de interpretação bíblica para isso. O que Paulo fazia? Bom, existe aqui uma situação de duplo efeito, né? Uma moral de duplo efeito. Você não pode levar a mulher a sair de casa porque ela vai se tornar prostituta, você está degradando ela, mas seu papel de liderança não tem, você não vai poder ser líder, modelo para outras pessoas. Então Paulo criou uma transição de liderança aqui. Então eu tenho que compreender essa cultura também, cultura daquela época. Tá? Então nós temos milhares de anos que nós temos de diferença, então eu preciso mergulhar nisso. Tá, agora eu vou entrar num bastidor de tradução da Bíblia, de como a gente trabalha dos textos originais para o nosso texto em si. Existe o que a gente chama de equivalência. Como a diferença profunda no significado, na semântica, na gramática das línguas originais, grego, hebraico e aramaico, com nossos idiomas mais modernos, a maneira de resolver isso a linguística nos ensinou, chama-se equivalência. Ela busca a maneira do tradutor, como ele transpõe esse significado para o momento de hoje. Existem 4 possibilidades, não vou entrar em detalhes aqui, mas só mostrar para vocês. Há uma equivalência literal, que geralmente a preocupação é só com o texto original e não com o leitor de destino. E, em geral, eu vou pegar um substantivo, vou pegar a ordem aqui e a ordem aqui. Só que a ordem nos textos originais gramatical, ela não é semelhante ao português, que é a ordem direta. Sujeito, predicado. Sujeitos, complementos, predicado e complementos. É assim, acabou, nós falamos. No texto original, nem sempre é assim. Tá? Existe uma maneira, uma gramática diferente da gramática normativa, como dizemos. Então, quando é equivalência literal, eu coloquei uma cópiazinha ali para você ver naquele ladinho de lá, que é o literal do grego em si, de Mateus 28, 19 e 20. Tá? Vamos avançar. Outro tipo de equivalência, que é a que mais nós usamos nas Bíblias, é a equivalência formal ou verbal. Então, eu vou pegar a mesma forma grega aqui e tentar trazer para cá de maneira que você compreenda. Então, eu mantenho o sentido original, mas privilegio você para poder se ler. No texto grego, hebraico, quando eu quero enfatizar uma palavra, eu ponho em primeiro lugar, mesmo que ela seja um predicado. No português, predicado vem depois do sujeito. Mas se eu quero enfatizar, se eu colocar isso em português, vocês não vão entender. Então, eu faço o seguinte, mantenho o texto original, o sentido original, mas trago para cá para vocês, mas mantendo verbo, adjetivo, e assim por diante. Com o tempo, se descobriu que nós temos uma diferença de milhares de anos entre nós e a palavra de Deus. Então, surgiu uma outra equivalência, chamada equivalência dinâmica ou funcional, hoje comunicativa. Significa o seguinte, o significado aqui, não as palavras, o significado desse texto eu vou transpor para cá. Mesmo que eu use outras palavras, mas o significado, a essência é a mesma. Percebe? Eu vou dar exemplo já para você perceber. Existe uma equivalência chamada mista. Tá? A mista, ou
otimizada, ela é um meio caminho. Tá? Alguns exemplos eu não cheguei a ler para vocês. A tradução atualizada, a revista, a Almeida 21, melhores textos, etc., seguem a literal, não a formal. Uma outra, que é a equivalência dinâmica, hoje no Brasil temos uma só, que é a linguagem de hoje. E essa equivalência que eu citei para você, é a nova versão transformadora da Mundo Cristão, a NVI, tá? Aliás, a NVT e a NVI em si, tá bom? E tem também uma outra equivalência, que é a equivalência livre ou informal. Então, você está mais preocupado que a pessoa aqui entenda do que necessariamente com o texto original. Aí você pergunta aí, o que você acha disso? Eu, particularmente, não uso esse tipo de tradução, porque é livre demais. Então, você tem hoje a Bíblia Viva, a nova Bíblia Viva, a versão fácil de ler e assim por diante, tá? Agora eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Isso aí. Obrigado, Henrique. Agora, tudo isso você vai ter, tá? Talvez você não vai conseguir ler ali, mas tudo isso você vai ter. Eu fiz um comparativo de 1 Pedro 3, 3 a 4. O texto na equivalência formal, na literal não dá, porque ela é mais o texto original. O enfeite delas não seja o exterior, o frisado dos cabelos. Frisado, você sabe o que é? Sabe? Frisado? Eu também não sei. O frisado dos cabelos. Mas na época que foi traduzido, essa palavra era compreendida. Você entendeu? Complicado, né? Mas isso aqui não é Bíblia? Não, isso é tradução da Bíblia. Tá? A Bíblia original. Uma equivalência dinâmica funcional diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados, exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza que você deve estar no coração. O homem interior é coração. Embora a palavra grega, anthropos, é homem. Homem, sentido genérico, ser humano. Tá? Pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo, delicado, que tem muito valor para Deus. A equivalência mista diz assim: que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que esteja no ser interior, que lá falava o homem interior. Uma beleza permanente de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Todas essas traduções estão de acordo com o original, mas nem todas estão de acordo com a sua compreensão hoje. Uma tradução livre: não se preocupem com a beleza exterior, que depende de joias ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. Ao contrário, sejam belas interiores em seus corações, e um espírito amável e manso, que é precioso para Deus. Vocês perceberam? A gente usa na tradução algumas técnicas de trabalho e vai depender do tradutor da Bíblia. Se ele quer se aproximar mais daqui, ele vai ter que manter o sentido. Ele não pode mudar o sentido, mas trazer uma linguagem mais próxima. Compreenderam? Ficou mais fácil? Tá. Ok, precisamos aí avançando, né? Alguns desafios que nós temos para a nossa tradução. Tá? E eu vou citar muito de passagem, porque o objetivo não é... Nós temos que trabalhar com hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é um conjunto de regras ou princípios de interpretação. E exegese é a metodologia que eu tenho para usar esses princípios. Tá certo? A dona de casa, ela tem os ingredientes do bolo, mas ela tem a técnica para usar aquilo. Tá? Você sabe que se você colocar o alho primeiro para fritar numa frigideira e depois a cebola, o alho torra, não é isso? Estou certo ou errado? Eu tenho que pôr primeiro a cebola. Então tem uma técnica, percebe? Então isso é hermenêutica e exegese. Crítica textual é quando eu vou discutir os manuscritos. E depois princípios gerais aplicados a qualquer texto. Análise literária do texto, que eu citei para vocês, os blocos diversos e romanos. Análise morfológica das palavras, que eu usei já com vocês aqui. E análise gramatical, que eu usei com vocês também em Mateus 28 em si. Lexical e semântica. E o estudo de contexto. Contexto interno, próximo e distante dentro do texto, e o contexto externo, que é histórico em si. Tá? Então significa o seguinte: isso aqui, qualquer trabalho de qualquer documento, bíblico ou não, eu uso esses princípios. Princípios específicos de interpretação da Bíblia, eu tenho interpretação da literatura específica da Bíblia.
Literatura apocalíptica, poética, profética e parábolas, por exemplo. E compreensão e aplicação à luz daquele contexto lá e o contexto atual em si. Tá? Então, esses são os desafios. E aí eu vou já vencendo o tempo, vou caminhando já para tentar concluir. Faço uma pergunta para vocês. A Bíblia é a história da salvação ou história de Deus? As grandes religiões estudam sempre a história da salvação. Para mim, a Bíblia ela não vai discutir salvação em primeiro lugar. Vai discutir primeiro Deus. O afastamento nosso de Deus e a salvação como meio de nos trazer de volta de Deus. Então, a salvação é um conserto, como a gente conserta o carro. Esses dias, a minha esposa está fora, então eu tenho que fazer comida, essas coisas, né? Ela me ensinou algumas técnicas e eu inventei outras. Faço um iogurte grego, gente, que vocês nem imaginam. Compro aqui na Tilate, viu? Gente, é muito legal. Então, eu fui ligar o forno de micro-ondas, fazia o barulhinho, ligava tudo, mas não esquentava. Teve que chamar o técnico. O conserto é importante, mas ele não substitui o forno, o aquecimento. Percebe? A finalidade. Então a salvação, ela conserta a nossa vida e nos traz de volta a Deus. Esse é o ponto que eu preciso saber. Por isso, para mim, a Bíblia é a história de Deus em si. Vamos lá, resumindo. História de Deus. Eu fiz aí um resuminho para vocês. Criação, tem altos e baixos. Noé, Abraão, Neemias, Jesus, a igreja. Então nós temos altos e baixos, está vendo? Altos e baixos. E aí, em geral, nós temos diversos tipos de ação de Deus no mundo. É o Deus do jardim, Deus da escolha, Deus do monte, Deus da posta da terra, Deus da redenção, Deus da recriação, Apocalipse. Resumão da Bíblia, não é? É esse mais ou menos. Como que nós fazemos na interpretação da Bíblia em si, o cânon bíblico em si? Normalmente nós fazemos assim, olhamos pedaços. Vou estudar Pentateuco, vou estudar livros históricos, vou estudar livros poéticos, vou estudar o livro os livros proféticos, vou estudar os evangelhos. Geralmente nós fazemos isso. E como que nós pegamos um bisturi, uma tesoura e vamos cortando tudo? Quando eu vou trabalhar e compreender melhor a Bíblia como um todo, e aqui eu vou recomendar esse livro para vocês, no final tem lá, tá? A Missão de Deus, meio grossinho, né? Mas você se encanta com a leitura. O Chris Wright, ele substituiu o John Stott. Quando você estuda esse livro, você vai aprender que a Bíblia é um livro uno. Em vez de eu ficar lendo de cima para baixo, eu tenho que compreender que a Bíblia, ela tem uma grande narrativa de Deus, uma grande história de Deus para poder trazer o ser humano de volta. Isso nós chamamos de a missão de Deus, o objetivo de Deus. Em latim chamamos isso de missio Dei, que está em Gênesis 3,15. Deus, quando vê Adão e Eva falharem, podia destruir tudo e recomeçar. Como no filme Matrix 3, né? O arquiteto falou, já você é o quinto aqui, o sexto, falou para o Neo, né? Espera aí, né? Deus podia... Não fez. Ele falou, eu vou recuperar tudo isso aqui. Deus se lança com um objetivo. Alguns chamam Deus de missionário nesse sentido, tudo bem, que você quiser. E toda a história bíblica vai correr dentro desta história de Deus. É como um varal. Outro dia eu tive que lavar roupa, gente. Aí eu tive que pendurar no varal. Cada roupa dependurada no mesmo varal. Ela tem sentido quando ligada na corda do varal. E essa corda chama-se Deus. Tá? Então aqui tem esse desenho, essa flecha verde. Tá? Acho que é verde, né? É verde aquilo ou não? Ah, então tá bom, acertei. Tá? Então aí, o que nós temos? Visão panorâmica de Deus no cumprimento missional do seu plano da recriação. Quando eu leio Pentateuco, quando eu leio Provérbios, quando eu leio seja o que quiser, a grande comissão, quando eu leio Apocalipse, eu fui dar aula outro dia para os jovens da nossa igreja aqui, que Apocalipse não é o fim de tudo. Eles abriram os olhos desse tamanho assim. É o início. É o reinício. Quando o celular não enguiça, você não dá reinício? O Apocalipse é o celular que você reiniciou. Zera tudo e recomeça. Quando você olha Apocalipse, a partir desse plano de Deus de recriação, você tem uma outra visão. Por quê? Porque aí você tem conexão de cada livro da Bíblia consigo mesmo.
Há um outro livro do Chris, que eu traduzi, mas a editora não quis publicar ainda, que ele vai ter esse desenho que eu coloquei na tela. Ele separa o mundo em 7 atuações. Tá? Criação, rebelião, promessa, Cristo, missão, julgamento, nova criação em si. Tá? E hoje é aqui, ó, entre o penúltimo e penúltimo. Tá? E aí, o que acontece? Nós temos que ver, hoje nós estamos na história de Deus, naquele pedacinho que está ali. Tá? E a última ilustração que eu trago para vocês, eu comecei a montar, Rodrigo, isso em março de 1986. Não sei o que você fazia naquela época. Nasceu naquela época, tá? Tá? Tem as cores aí, gente. Se não der certo o cor, vocês me perdoem, tá? Então, esse desenho começa assim, com a criação. Tá? A imagem de Deus em nós. Deus nos criou. Adão e Eva falharam contra Deus, e aí o mundo ficou essa confusão toda. Tá? Então vem Caim, vem Abel, maldade multiplicada. Deus chama a Noé. Aí vem Nimrod, continua a confusão, mas aí tem umas nações. Deus chama Abrão, ao chamar Abrão, ele chama Abrão para ser bênção para todas as nações e ser um representante agora desse plano para trazer para o povo em si. Tá? E aí, trazer o povo para Deus e volta. Seria uma nação de contraste. Israel falha, 722 a.C., Israel desaparece. Judá vem, 2 tribos de Israel, Judá e Benjamim. Deus transfere para eles, repactua para Judá, para eles serem essa terra de contraste. 586 a.C., eles são levados cativeiros, porque eles não obedeceram, não foram terra de contraste, povo de contraste para mostrar Deus. O que aconteceu? Vem de volta, e agora nasce o Messias. Mas eles se tornam orgulhosos, gentios, a gentalha para lá e nós aqui, em vez de poder mostrar ao povo. E o que acontece depois? Dos 2 povos, Deus faz um só, que é a igreja em si. Vejam que aqui, bom, acho que é verde agora, né, gente? Ali verde, né? Em cima deve ser amarelo. Então, a igreja missional dos 2 povos faz um só, para ser uma sociedade de contraste. E eu tenho, ao ler a Bíblia, não coube tudo aí, vou ter que pegar um pedacinho a mais, ao ler a palavra de Deus, ver esse plano geral de Deus, e onde eu e você nos encaixamos. Percebe? O desenho todo está aí, depois você vai ter isso aí. Bom, vamos concluir. Na conclusão, eu faço uma pergunta para você, como ponto de virada. O que tem a Bíblia toda a nos dizer a respeito da razão de existir o povo de Deus e a respeito do que se espera que ele seja, faça neste mundo? Qual é a missão do povo de Deus? É representar Deus nesse mundo em si. Eu preciso considerar a mensagem bíblica completa, não pedacinhos dela. Paulo diz, nunca me esquivei de anunciar todo o conselho de Deus em si. Segunda pergunta para concluirmos. Como tem sido, em geral, a nossa vida após a conversão? Vou viver a minha vida? O que é evangelho para mim e para você? É um cartão magnético para entrar no céu? A Bíblia é a história de Deus em redimir e recuperar toda a criação e criatura. É a grande narrativa e a história de Deus. É um livro uno e que precisa ser compreendido à luz dessa grande narrativa da Missio Dei, da missão de Deus. O ponto essencial, então, não é como Deus se encaixa no meu projeto de vida, é como eu me encaixo na história de Deus. O último quadro que eu mostro para vocês é uma frase do conhecido Billy Graham. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está ouvindo. Tá? Tem aqui uma série de livros para vocês. Esse aqui eu já indiquei aqui para vocês, que é interessante você ler, mas tem a missão do povo de Deus, que é um resuminho desse outro. Esse da Grande História, a Grande Comissão, que a editora não publicou ainda. Esse outro, que a gente traduziu para a editora também, muito importante, saiu esses dias, tornando-se uma igreja missional. E eu prometi para vocês mostrar também esse livro da Introdução à Cosmovisão Cristã, aquele texto inicial, interessante. O anterior, o Drama das Escrituras, um título horrível, mas foi esse que foi no original. E saiu, Rodrigo, esta semana. E você vai ganhar de presente, depois tem que trazer para o Fábio, esse livro, que é o que está ali. A Bíblia, como chegou até nós, de John Min. Eu reescrevi o livro completamente, reeditei.
atualizei e ampliei. Era um livro de 70 páginas, hoje tem 140, saiu essa semana. Os mais antigos talvez conheçam, a Bíblia e Como Chegou Até Nós. Um livro bom para estudar com novos convertidos, com pequenos grupos na escola bíblica. E esse livro tem essa parte de equivalência que eu dei aqui para vocês, mais detalhado. E esse outro sobre hermenêutica, infelizmente não temos em português. Como eu prometi para vocês, se quiserem cópia desse material em PDF, está naquele código QR. E ali os meus contatos, se quiserem falar comigo, pedir artigos, tá? E eu espero que tenha ajudado vocês, embora o tempo é meio curto, né, Rodrigo? Mas está aí. Gostaria então de encerrar dando para você esse livro. Não fiz a dedicatória ainda, mas depois eu faço para você, tá bom? E aí devolvo a palavra para você.